Paz e luz, meus amigos, meus alunos, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos continuar falando sobre administração, né? É a disciplina que nos fala sobre administração eclesiástica, e você continua fazendo as suas anotações com muito cuidado para você saber os tópicos mais importantes desta aula. Bem, a minha opinião acerca desses sistemas de igreja, de convenções, né, é que todo sistema é bom e todo sistema tem falha, né? Todo sistema é bom. Cabe ao obreiro se adaptar ao sistema. E se ele não se adapta ao sistema, então convém que ele procure outro sistema, porque dificilmente ele poderá mudar o sistema de uma convenção, de uma igreja, porque já é um grupo forte, consolidado, né? Outra coisa, a convenção ou a igreja tem que ter compromisso com o obreiro. O compromisso que eu falo é financeiro mesmo. E o obreiro tem que ter um compromisso com a igreja, né? Existem convenções mão de vaca, né, amarradas, vê o obreiro morrendo de fome com os cofres cheios e não ajuda. E tem também obreiros capitalistas, gananciosos, que querem apenas o lucro, o dinheiro. Bem, esses são os lados das moedas. Mas, pressupondo que a convenção é um grupo de pessoas boas, deve-se ter compromisso com ela. E pressupondo que o obreiro é uma pessoa boa e digna, a convenção tem que ter um compromisso com ele e o obreiro com a convenção, né? Bem, o ministro tem que saber administrar o povo, lidar com gente. Lidar com gente é uma arte. Então, toda pessoa, um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor, ele tem que saber colocar na cabeça que ele foi chamado para lidar com gente, para trabalhar com gente. Então, ele tem que se especializar em administrar essas pessoas, administrar os erros, administrar os acertos, administrar os moídos, como as pessoas dizem, os problemas, né? Você não vai para uma igreja para sentar ali, ficar tomando um refrigerante, tudo, não. É para resolver problemas, é para administrar, é para controlar a situação, para não deixar a situação fugir do controle. Então o líder, o ministro, tem que saber administrar o sagrado, né? O sagrado, ou seja, a igreja de Deus. Tem que aprender que toda a sociedade tem suas regras pessoais, cultura própria, costumes, são leis daquela localidade, sociedade. Anote isso aí que é importante. E estas leis têm que ser respeitadas. Estas leis têm que ser respeitadas. Não pode um obreiro querer mudar todo um grupo repentinamente. Não existe isso. Ele pode dar a sua contribuição. É a mesma coisa de eu entrar no exército agora e querer mudar o exército de imediato. Isso não vai acontecer. Isso pode acontecer uma expulsão do exército, porque a instituição não vai aceitar. Então, da mesma forma é a igreja, né? Leis e costumes, ou seja, tem igreja que gosta de gritar, então grite, meu amigo, grite. Eita! Se tem igreja que não gosta de gritar, então não grite, né? Você não pode fazer o que você quer. Então o obreiro, ele é um homem especializado, formado para lidar com aquele povo, para tratar daquele povo, para cuidar daquele povo, né? E vagarosamente ele vai dando a sua contribuição, né? Todo grupo tem crenças próprias, regras e tradições e costumes. Ou seja, se você vai para uma igreja radical, onde as mulheres não usam isso ou não usam aquilo, tem que respeitar, né? Você tem que respeitar. E existe isso, Deus respeitou, existiam os costumes de Israel, as culturas, né, o Talmud, o livro de costumes dele, e Deus respeitou todos os costumes, né? Quando o obreiro ele desrespeita o costume, ele está desrespeitando a sociedade. Ou seja, você vai para uma igreja onde todos os pastores pregam de paletó, e você de repente quer pregar só com a camisa de malha. Então isso vai chocar aquele grupo, e aquele grupo não vai aceitar você, né? Isso é questão de administrar a cultura pessoal de um grupo. O obreiro tem que saber lidar com a verba da igreja. A verba da igreja, coloque isso no seu caderno, é importante no seu comentário. O obreiro tem que saber lidar com a verba da igreja. O que é a verba da igreja, né? A verba da igreja são os dízimos e as ofertas, aí tem gastos, custos e investimentos.
Existe uma folha na igreja, desde uma igrejinha pequena com 30 pessoas, a uma igreja com 15 mil pessoas, onde várias vezes eu participei. Todas elas têm que ter uma planilha. O que é uma planilha? Tem que ter um livro onde tem as entradas e a saída. Não é só o pastor pegar e botar no bolso, ou você guarda aí, anota aqui no caderno, você não sabe nem onde. Tem que ser uma coisa organizada. A organização pertence a Deus. Deus é organizado. Veja que o mundo é bagunçado porque não está no domínio de Deus, né? Ele está no maligno. Mas quando está com Deus, a coisa se organiza plenamente. Então, o obreiro ele tem que saber e ser bem organizado, ele tem que saber os gastos, quanto é a folha da igreja. A igreja tem um faxineiro, a igreja tem um aluguel, a igreja tem a prestação de um som, está aqui, ó, os gastos. Quanto entrou? Então o obreiro tem que saber quanto entrou. Daqui a pouco, nas demais aulas, você vai aprender como fazer esses livros de caixa. Quanto entrou? Saldo positivo e saldo negativo. Saldo positivo é aquilo que sobra. Saldo negativo é aquele que falta para cobrir as despesas. E isso vai ajudar você muito, como obreiro do Senhor, a administrar o sagrado. As verbas do Senhor, os dízimos, as ofertas dos irmãos são sagradas. E o obreiro tem que saber administrar essas verbas. Colocar o povo para trabalhar. O administrador, coloca aí, colocar o povo para trabalhar. O administrador tem que colocar o povo para trabalhar. Pessoa certa no lugar certo. Ou seja, você tem uma pessoa que fala muito, como eu, por exemplo, você coloca como evangelista. Quantos anos eu passei como evangelista, depois me tornei pastor evangelista, o povo gostava de me ouvir, eu dava conferências, o povo convidava de novo. Por quê? Eu gosto de falar, amo falar a palavra de Deus, Deus me deu o dom da palavra. Então, glória a Deus, você tem que identificar, olha, aquele cara ali é calado, mas ele é um bom administrador, então eu vou colocar ele para administrar a tesouraria. Aquela outra pessoa ali, ela gosta de visitar, de orar pelos enfermos, então vai ser a comissão de visita. Como obreiro do Senhor, você tem que identificar as pessoas. Umas são facão, outras são enxada, outras são picarete. Umas são talhadeira, outras são marreta. São instrumentos. As pessoas são instrumentos na mão do Senhor. Então você tem que saber aonde aquela pessoa que você está administrando, está liderando, ela pode ser útil à igreja. Como ela pode ser útil? Encontramos uma pessoa que ela enfrenta dificuldade, bota ele para evangelizar nos lugares, nas favelas, nos sertões, né? Então você tem que saber, olha, fulano é assim. Porque você não vai encontrar uma igreja igual, ou seja, todo mundo igual. Nós podemos até nos vestir iguais, mas somos muito diferentes um do outro. Então, se você colocar a pessoa errada no lugar errado, o desastre está feito. Você vai desorganizar toda a sua estrutura, a organização da igreja. Eita, quase não saía. A organização da igreja depende da pessoa certa no lugar certo. Então você que é obreiro tem que identificar a pessoa, observar a pessoa, não é para julgar, mas para você tirar um veredito. Aquela pessoa é assim, então ela vai me ser útil, né? Tem aquela pessoa que é bem limpinha, tal, pronto, ela vai organizar a igreja, vai varrer a igreja. Tem aquele outro que gosta de ficar em pé na porta da igreja, um porteiro, né? Olha só como nós encontramos pessoas certas para os lugares certos. Você tem que respeitar as demais lideranças. O líder tem que respeitar as demais lideranças. Você é pastor, respeite os pastores. Existe a estrutura hierárquica e você tem que obedecê-la. Não adianta você querer dar uma de sabidão e querer passar na frente de todo mundo. Tem muita gente assim. Muita gente, quando aprende o A, pensa que já sabe do alfabeto inteiro. E essa pessoa sofre muito. Tem que respeitar. Fulano é pastor? É. Mas eu sou formado e ele não é. Eu fiz curso e ele não fez. Bem, mas ele é pastor, né? Ele é pastor. A Bíblia diz que quem é sábio mostra a sua sabedoria. Tiago, livro de Tiago, capítulo 3. Quem é sábio mostra a sua sabedoria no bom trato com o seu irmão. Então, você que é pastor tem que respeitar os pastores, tem que respeitar o diácono, respeitar o presbítero. Você tem que tratar deles, eles não são empregados seus para você tratar com chutos e pontapés. Você tem que saber respeitar, tratar com educação, né?
pensar antes de falar. Escreva aí, pensar antes de falar. Um bom líder é aquele que pensa antes de falar, porque ele sabe que as palavras dele têm um peso. A palavra de todo mundo tem um peso, mas a palavra do líder, ela é bem mais pesada. A Bíblia diz: não quereis de vós ser de líderes, porque recebereis maior juízo. Então, o líder recebe maior juízo. Vamos continuar na questão da administração eclesiástica.